iniciando uma live para a leitura da Bíblia. Hoje vamos ler 2 Timóteo. Estamos lendo a Bíblia toda. Já estamos em 2 Timóteo. E você pega aí sua Bíblia, vamos ler. É maravilhoso. Se você já leu a Bíblia toda, vamos ler novamente. Porque cada vez que a gente lê, é um aprendizado diferente. O Senhor fala com a gente diferente. E aí nós estamos nessa missão. Bom dia, Lourdinha. Hoje nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. Bom dia, Missy. Bom dia, Maria Marques. Que bom ter vocês aqui para a gente continuar essa leitura. Ontem a live caiu e não concluímos, não é mesmo? Mas aí hoje nós vamos continuar a partir do livro de 2 Timóteo. Para iniciarmos, vamos orar, entregar para o Senhor, que é Ele que conduz tudo, é Ele que nos dá o direcionamento, é Ele que fala conosco, é Ele que nós queremos ouvir. Então, que Ele esteja conosco. Oremos. Pai, gratidão a Ti, meu Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, com vida, com saúde e com o objetivo de conhecer mais da Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nos dê sabedoria divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, falando conosco. Traga suas revelações através da carta de 2 Timóteo, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia, com vida, com saúde e com essa disposição de estarmos aqui para conhecer mais da palavra do Senhor. Vamos para 2 Timóteo. Estamos no final do Novo Testamento. Timóteo 2 tem 4 capítulos, 83 versículos. E o autor é Paulo. E foi escrito em 64 a 68 anos depois de Cristo. E o contexto é: Timóteo 2 é uma carta de Paulo a Timóteo, encorajando-o a perseverar na fé e a cumprir seu ministério fielmente. O livro destaca a importância da fidelidade à palavra de Deus, a coragem diante da perseguição e a preparação para o serviço cristão. Ele vai tratar de instruções e encorajamento para a fé e o ministério e a preparação para os últimos dias e despedida de Paulo. É uma carta endereçada a Timóteo. Então vamos ler. Primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Foi escolhido por Deus para falar conosco hoje aqui. A carta é a Timóteo, meu amado filho. E Paulo assume Timóteo como um filho espiritual. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exortação à fidelidade. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Só uma paradinha aqui. Eu achei interessante quando ele fala assim: a quem sirvo com a consciência limpa. Gente, como é bom a gente ter a consciência limpa de falar: nossa, eu sirvo a Jesus, tudo que está ao meu alcance enquanto ser humano eu faço para servir a esse Deus que morreu na cruz por mim. E aí nós temos que ficar com a nossa consciência também limpa, de pensar assim: eu estou fazendo, eu estou cumprindo, eu estou me esforçando, dedicando parte do meu tempo para servir a esse Deus, a esse Jesus, a esse Salvador que deu a vida por mim. Versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé
não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, Timóteo tinha na época uma avó e a mãe que levou a palavra para ele, que mostrou o que é ter fé. Então, ele conhecia a palavra desde criança. E que a gente possa fazer isso também com nossos filhos, com os nossos netos. Se a gente não fazia, a gente começar a fazer. E se a gente já faz, a gente continuar. Por muito pequena que a criança seja, ela entende. E ela vai crescer com esse desejo, com essa curiosidade de conhecer mais a palavra do Senhor, de conhecer mais esse Jesus. 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo fez uma imposição ali de mãos a Timóteo e ele fala: mantenha acesa essa chama que está aí em você. E ele fala para nós também, o Senhor fala para nós, para a gente manter acesa a chama do Senhor que está em nós. A partir do momento que a gente tomou essa decisão, nós temos essa chama que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, todo aquele que tem Cristo tem que ter domínio próprio. Não tem que ter um espírito de covardia, mas de poder. Gente, que versículo maravilhoso esse versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Por que mesmo a gente tendo certeza, tendo conhecimento dessa passagem, dessa palavra aqui, tem muitos cristãos hoje que não têm domínio próprio. Se perde nas emoções, é descontrolado em tudo. Então, nós precisamos, de fato, buscar a palavra do Senhor e buscar esse domínio próprio. O medo também, todo mundo tem medo. E muitas das vezes o medo ele nos livra de muitas situações. Mas é passageiro. Não é uma coisa que tem que ficar hoje, amanhã, depois e crescendo dentro da gente. De forma alguma. Porque o Senhor está dizendo para nós aqui, nós temos um espírito de poder e de amor e domínio próprio. Então, tomamos posse disso, gente. Portanto, versículo 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Então, que a gente não tenha vergonha de dizer que é cristão, de falar da palavra do Senhor, de falar de Jesus. A gente não tem que ter vergonha. Nós temos que ter orgulho de ter essa liberdade de falar e ter acesso, ter a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar de Jesus, de falar que é cristão. Não temos que ter vergonha. E se a gente for pensar bem, é ele que deveria ter. Se a gente for imaginar quem fomos pecadores e ele foi lá e assumiu nossos pecados, morrendo naquela cruz por nós. Ele não teve vergonha. Ele foi ousadia, amor, compaixão por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E falou, olha, vou lá, dou a minha vida para esse povo. Morro por eles, mas não vou deixar eles lá na garra de Satanás, não. Vou tirar, vou resgatar, vou comprar, vou assumir essas falhas, esses pecados, essa fraqueza desse povo. Esse espírito de covardia, falta de domínio próprio. E vou dar a eles, devolver a eles um espírito de poder,
um espírito de amor e de domínio próprio. Então nós vamos tomar posse disso. Porque ele nos deu, ele morreu lá por isso, por nós, para nos libertar de todas as coisas ruins. Vou começar novamente aqui do versículo 9. Versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus superou a morte. Ele ressuscitou, tornou a morte inválida. Versículo 11. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então que a gente também tem essa certeza, da gente não duvidar da nossa identidade, de quem somos. Versículo 13. Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou pelo fato de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhes o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Que a gente não seja como Fígelo e Hermógenes, nomes complexos para me ler, viu, gente? Mas que sejamos como Onesíforo. São 3 nomes que tentei treinar para falar aqui, mas não deu certo não, gente. Mas é assim mesmo. Então que a gente seja como esse aqui, Onesíforo, mas não como Fígelo e Hermógenes, que abandonou o Evangelho, abandonou o companheiro da fé, mas que a gente seja como esse outro, que a gente anime as pessoas, que a gente leve a palavra, motive. E Paulo fala que pede ao Senhor que lembre desse Onesíforo no dia da vinda do Senhor, no dia do julgamento. Então conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Que o Senhor ele nos veja assim também, como uma pessoa que encoraja o irmão, como uma pessoa que leva o Evangelho, como uma pessoa que não tem vergonha da palavra do Senhor, como uma pessoa que tem orgulho de falar de Jesus, e não como esses outros 2 que se envergonharam, que abandonou. Então aqui fecha o primeiro capítulo, nós vamos para o segundo. Segundo capítulo de 2 Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Vai fazer uma comparação entre soldados, o atleta e o trabalhador. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar àquele que o alistou. Se nós nos entregamos a Jesus, nós temos que nos doar de fato, tudo. Tem que negociar com ninguém essa nossa decisão para agradar outras pessoas. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ele também está nos comparando. O cristão tem regras a cumprir. Não é dizer que agora eu sou cristão e eu quero seguir tudo da mesma forma que a minha vida anterior. Não. Se um atleta fizer isso, decidir a ser atleta, buscar por uma vitória, e ele não tiver disciplina, não cumprir algumas regras ali, disciplina mesmo, prática, ele não vai conseguir vencer de forma alguma. E assim ele está dizendo para nós também, cristão. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então são orientações que ele deixa para nós e que nós precisamos também analisar. Nós temos disciplina, estamos lutando como soldado, somos disciplinados como o atleta, somos perseverantes como o trabalhador. Bom dia, meninas. De Gé, Salvadene. Versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo ressurreto. Dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Paulo está preso só fisicamente. Só ele enquanto matéria humana, homem. Mas a palavra do Senhor continua viva. E, inclusive, por meio de Paulo também. Mesmo que eu estava preso, mas ele continuava levando a palavra. Tanto lá na prisão para aqueles soldados, aqueles como é que fala? Os guardiões dele lá, como por meio de carta. Ele não parou. E muitas das vezes a gente perde milhares de oportunidades. Versículo 10. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se os negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece infiel, pois não pode negar a si mesmo. Sério, hein? Então, vamos fazer tudo para que o Senhor ele não nos negue, para que ele seja fiel também a nós. Mas para isso nós precisamos ser fiel também a ele. O trabalhador aprovado por Deus. Versículo 14. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Então Paulo aqui ele orienta, cuidado, não se envolva em discussões, palavras que não levam a nada, sem fundamento, perca de tempo. E é para nós também, para a gente ter cuidado. Muitas das vezes a gente perde tempo olhando coisas que não tem sentido nenhum. Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, muitas das vezes, fica perdendo tempo lá nas redes sociais, vendo coisas que não tem proveito nenhum. E ainda comenta.
A gente ainda perde tempo comentando, levando, criticando, ou comentando, fazendo comentários que não vai edificar a vida de ninguém, nem a nossa e nem da outra pessoa, nem das pessoas que vão ler. Então, que a gente tenha cuidado com essas questões. Até também com pessoas do nosso convívio. Muitas vezes a gente perde tempo discutindo coisas que não vai nos levar aonde a gente quer chegar. Vai nos afastar do nosso propósito, que é o reino de Deus. Versículo 17. O ensino deles alastra-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtuam a fé de alguns. Quer dizer, esses dois que ele colocou, Himeneu e Fileto, são desses homens que estavam perdendo tempo e colocando, desvirtuando a palavra do Senhor, mudando a fé das pessoas, sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. Gente, isso aqui dá um alívio tão grande. O Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento. E mesmo tempo que a gente dá um alívio, a gente fica preocupado. Eu particularmente. Porque nós somos falhos, eu sou falha. Nosso pensamento, muitas das vezes, navega e a gente precisa ter domínio próprio. Precisamos ter controle das emoções, dos pensamentos. Nós não temos como impedir de alguns pensamentos vir à nossa mente, mas nós não podemos deixar com que ele faça morada. Tem até um dizer que as pessoas falam, não sei de quem é ele, mas eu vou repetir aqui, que você não pode impedir que um pássaro sente na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então é a mesma coisa dos pensamentos. Nós não podemos impedir de algum pensamento vir à nossa mente, à nossa cabeça, à nossa mente. Mas nós podemos sim impedir que ele cresça, que ele permaneça ali e que ele vire uma ação. Porque cada atitude, cada ação, ela começa num pensamento. Que a gente dá corda, que a gente alimenta, que a gente aceita. E aí até vira de fato uma ação, uma atitude. O Senhor conhece quem pertence a Ele. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Versículo 20. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Que nós sejamos purificados e instrumentos, para os propósitos especiais do Senhor, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha a comparação. Em uma casa existem vários vasos. Tem vasos que estão ali para servir, todos eles são para servir, mas tem uns que é para propósitos especiais. Que nós sejamos para esses propósitos especiais. Já tem outros vasos que tá lá no banheiro, tá lá na casa do cachorro, outro em outro local. Não desmerecendo, mas se formos escolher, é claro que vamos escolher um que está para os propósitos especiais. E que nós sejamos esses. Santificado. Esses que são para os propósitos especiais serão somente os santificados. Somente aqueles que obedecem de fato os ensinamentos do Senhor. 22. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz
com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, são com essas pessoas que nós devemos nos aproximar. Pessoas que têm o coração puro e invocam a Deus. E aí, o cristão quer ser santificado e ficam próximos, se relacionando com pessoas que invocam a Deus contrário ao Pai de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador. E quer ser santificado. Aí o Senhor fala que nós não devemos fazer aliança com essas pessoas. Nós devemos nos aproximar delas para levar o Evangelho. E não ter intimidade, fazer alianças com essas pessoas. Mas sim levar a palavra para eles. Dizer que o caminho dele está errado. De uma forma bem sutil. 23. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Olha só como deve ser o cristão. O cristão não deve ser brigão por aí, agressivo, não. Aqui ele fala. Sim, deve ser amável para com todos, apto para ensinar e tolerante. Você precisa ouvir mais e falar menos. Não gerar desconforto, não gerar briga, intrigas. O cristão tem que ter o quê? Um controle emocional. Domínio próprio. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de controle, de ser forte, alguém que controla as suas emoções. 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. O desejo do diabo é lançar essas suas ciladas para aprisionar o cristão, para não fazer a vontade do Senhor, mas sim fazer a vontade dele. E ele, Satanás, o diabo, ele não vai usar pessoas estranhas, pessoas lá de fora, que está totalmente errada, para lançar suas ciladas. Ele usa pessoas próximas da gente, inclusive pessoas que estudam a palavra, pessoas que dizem conhecedora da palavra. Muitas das vezes ele usa isso, e aí a gente cai. Por isso precisamos estar com conhecimento afiado da palavra do Senhor. Aqui fechou o 2º capítulo com essa orientação, que a gente deve corrigir o irmão com mansidão e não com arrogância, com mansidão, levando a ele, dando a ele a oportunidade de arrependimento por meio do conhecimento da verdade. É esse o nosso papel, levar o evangelho para as pessoas, para que ele conheça a palavra, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender das coisas erradas e mudar a sua vida. Vamos para o capítulo 3, a piedade dos últimos dias. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Então, olha a lista, gente. Olha a lista que o apóstolo Paulo deixa aqui, encaminha para Timóteo e chega até nós. Para a gente ter conhecimento e cuidado. Amante de si mesmo. Muitas das vezes a gente vê muito. Não está difícil ver tudo isso, né, gente? Não está difícil. Não precisa nem ficar discutindo isso aqui. Eu vou falar só do amante a si mesmo.
E o restante, a gente, muitas vezes nós buscando uma saúde para o corpo físico, as pessoas, ela acaba se endeusando e valorizando somente a si mesmo, ao seu corpo, a vaidade física, a aparência. Eu vou só nessa questãozinha, mas tem muitas outras questões. E muitas das vezes você troca Deus por essa vaidade, por a vaidade do corpo, de si mesmo. Então que a gente tenha cuidado. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim, mas do nosso espírito muito mais. Versículo 6. Por que do nosso espírito muito mais? Porque o nosso corpo, ele vai passar. Nós não vamos levá-lo para a eternidade. Então nós precisamos cuidar dele porque ele é morada do Espírito Santo. Tem que estar bem cuidado, sim. Mas o Espírito é que vai nos levar para a eternidade. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar no conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Aqui ele está colocando em relação, estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados. A pessoa está longe do Senhor, longe da palavra do Senhor, longe do Evangelho, para dizer para nós que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ser obedientes ao Senhor e nunca nos assemelhar a essas mulheres. E ele colocou, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo tudo aquilo que agrada a elas, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, porque não é isso que ela busca. Ela busca a satisfação pessoal, o desejo da carne. E aí, quanto mais aprende, mais vai estar distante. Por quê? Porque está aprendendo, não é aquilo que o Senhor quer, não é a palavra do Senhor, não é o Evangelho. Porque não é isso que elas buscam. Não é isso que a pessoa que não quer ouvir a palavra, não quer o Senhor, ela busca sim conhecimento. Mas não é o conhecimento que o Senhor quer que a gente conheça. Não é aquele conhecimento que vai nos levar para próximo dele, mas sim aquele que distancia do Senhor. Contudo, não irão longe, pois a insensatez se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Recomendação de Paulo a Timóteo. Versículo 10. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer, está achando que está só enganando o outro, está enganando a si próprio. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Aqui ele fala desde criança, porque nós lemos ali que
A avó dele e a mãe ensinou a Timóteo. Olha o quanto é valioso é o ensino da avó, da mãe, da família, das escrituras, da palavra do Senhor para a criança. E aí Paulo coloca aqui, olha, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui ele fecha o 3º capítulo com essa linda palavra para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós não devemos ter dúvida de que a palavra do Senhor foi inspirada por Deus, que a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro diferente. Ela não é como qualquer livro, de forma alguma. Por isso nós precisamos pedir o Espírito Santo, revelação da palavra. Porque senão nós vamos ler, e tem coisas que a gente lê aqui que a gente nem entende. Por quê? Porque a gente não teve a revelação. Aí de repente, outra vez que você lê, meu Deus, clareia assim, e o Senhor nos encaminha para um esclarecimento diferente. Então, ela é realmente um livro inspirado por Deus. Ela é a mente, a boca de Deus falando conosco. Então, aqui nós fechamos o 3º capítulo. Vitória, bom dia. Taine, bom dia. Estamos finalizando o livro de Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E ele fala para nós hoje também. Ele fala o quê? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Encoraje com toda a paciência, repreenda, corrija. Então é essa a orientação. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer ler a Bíblia de jeito nenhum. Por quê? Porque aqui a gente não está separando passagens, somente passagens que vai nos agradar, que vai massagear nosso ego, vai nos alegrar, somente isso. Não, a Bíblia traz também correção, ela traz ensino, que vai exigir uma mudança de postura da nossa parte, vai exigir arrependimento, vai exigir renúncias, que dói demais. Então ele está dizendo, a gente vai buscar, e a gente já está ouvindo isso. Muitas das vezes nós selecionamos alguns pregadores. Ah, não, porque tem uma palavra tão bonita, um devocional de manhã é tão bom, porque traz aquela palavra assim que te deixa o dia todo animado. Por quê? Trouxe aquela palavra selecionada para motivar. É errado? Não, de forma alguma, não é errado. O errado é você ficar se alimentando só disso, só de palavras soltas. Isso é errado. Porque nós precisamos também de correção, nós precisamos também de arrependimento. E aí ele coloca aqui: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está fazendo uma despedida, praticamente, a Timóteo, colocando para Timóteo tudo aquilo que ele deve, que Paulo deseja que as pessoas, que os não cristãos recebam, que ele, Timóteo, faça, dê continuidade com o que Paulo estava fazendo, e ele ali preso ainda, e aí já na velhice, e ele coloca, o que aguarda ele? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Mais um que abandonou Paulo, pela vaidade do mundo. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos abandonaram Paulo. Ele estava sozinho na sua defesa. Mas aí ele coloca, mesmo que todo me abandonou, mas o Senhor esteve comigo. Ele não estava só. Quer dizer, o Senhor permaneceu com ele porque o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo, que era levar a mensagem às pessoas não cristãs, aos gentios. Fui liberto da boca do leão. Ele está lembrando que ele passou. Que a gente também tem essa firmeza. No momento de dificuldade, que a gente não é, se eu vou passar. Não, nós, todos cristãos passam. Todo ser vivo passa por um momento de dificuldade. Que a gente tem essa firmeza, como Paulo teve aqui. Que o Senhor esteve comigo. Então que a gente possa falar também que o Senhor estará comigo. E a gente nunca vai estar só, mesmo que todo mundo nos abandone. Porque muitas pessoas, eles carregam na sua história aquela culpa, aquele sentimento de abandono pro resto da vida. Porque foi abandonado quando criança ou num relacionamento. E aí carrega aquilo para a vida. E Paulo nos dá uma lição muito séria aqui. Ele falou que ninguém foi. Ele estava sozinho. Mas aí ele falou, Deus estava comigo. Que a gente também possa falar isso. Fulano, ciclano, parentes não estava comigo. Mas eu tenho a certeza de quem eu sou. Eu sei da minha identidade em Cristo. Então eu nunca vou estar só. Isso vai tirar a pessoa de depressão, de ansiedade, de tanta coisa. Quando você tem essa certeza de que você nunca está só. Que tem Deus contigo. A gente não deposita a nossa confiança nas pessoas, em pessoas, mas em Deus. É Ele que está conosco. Saudações finais. Saudações a Priscila
a Áquila e a casa de Onésiforo, aquele que ajudou ele. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Êmbolo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Ele aqui fechou a segunda carta de Timóteo, com essa orientação para nós, que o Senhor é conosco, que Ele nunca nos abandona. E nós nunca podemos ter dúvida disso, de forma alguma. Que nunca a gente possa depositar a nossa confiança em pessoas somente. Mas nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Então, quem tem Cristo consigo, tem o Espírito Santo dentro de si. E nunca vai se sentir assim, gente. Abandonada, rejeitada, coitada. Não, de forma alguma. Somos uma pessoa que tem essa chama viva dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Então, temos que passar limpa nisso, nesse pensamento. Vamos orar fechando? Carla, Taína, Tainara, Rosângela, bem-vindas. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de ler a carta de 2 Timóteo, meu Deus. E nós te pedimos sabedoria, Pai, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que o Senhor nos afaste das pessoas que também nos distanciam de Ti, mas que o Senhor nos dê o espírito de ousadia para levarmos a Tua palavra, para aqueles que estão com a fé abalada, Pai, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Que o Senhor nos use, Pai, para que o Seu Evangelho seja propagado. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém?